Então, qual é o grau de certeza disso? Há 100% de certeza. Digamos 70% e vamos em frente. Eu sei. Meryl Streep não briga. Ela não cria conflitos. Ela não precisa. Porque quando você constrói um legado com base na arte e não na busca por atenção, seu silêncio se torna sua arma mais poderosa. Por décadas, ela tem sido o padrão ouro, uma aula magistral de contenção, complexidade e propósito. E depois temos Blake Lively, uma mulher que domina essa imagem. As fotos para imersar a imprensa, a performance da autenticidade. Em teoria, essas duas atrizes não poderiam ser mais diferentes. Mas, quando seus caminhos se cruzaram no final de 2022, durante o desenvolvimento inicial de um projeto da Netflix que hoje está engavetado, o que aconteceu a portas fechadas foi algo que poucos poderiam prever. O que começou como uma oportunidade de colaboração se transformou em uma guerra silenciosa, travada não nas redes sociais, mas nas sombras das salas de reunião dos estúdios, coletivas de imprensa e reescritas de roteiro de última hora. E agora, com Blake Lively no fogo cruzado de processos judiciais e da reação pública em 2025, o longo e deliberado silêncio de Meryl começa a soar como um grito. Este vestido foi um dos momentos de moda mais importantes de Gossip Girl. No final de 2022, um projeto discretamente aprovado pela Netflix já gerava burburinho para o Oscar mesmo antes de ter um título. Um drama psicológico focado na personagem, centrado em uma ex-jornalista de guerra que enfrenta o peso moral de histórias que nunca contou. O papel era profundo, complexo, moralmente ambíguo, e um nome circulava pelo roteiro desde o início. Meryl Streep, a escritora, uma dramaturga premiada. O diretor, um cineasta promissor que acabara de causar impacto no Festival de Cannes. A visão do estúdio, um formato com dois protagonistas, Meryl, com uma voz experiente e uma protegida mais jovem e emocionalmente instável, interpretada por Blake Lively. Pelo menos, esse era o plano, até que as coisas começaram a mudar, até que o material de marketing foi alterado, até que a equipe de Blake se envolveu mais e, em poucas semanas, o projeto deixou de ser de Meryl. O Filme Daily tweetou: "Por que estamos fingindo que uma campanha da Netflix é de prestígio só porque colocaram a Blake Lively no elenco? O roteiro foi escrito para Meryl. Bem, eu não sou o tipo de atriz que consegue atuar sem produzir." No início de 2023, a equipe de Blake negociou com sucesso o título de produtora. A princípio, Meryl não se opôs. Ela já havia trabalhado com coprotagonistas antes, mas algo parecia diferente desta vez. De acordo com um membro anônimo da equipe de desenvolvimento da Netflix, o tom de todo o projeto mudou. A história passou de uma dor crua e silenciosa para o empoderamento e a redenção. A personagem mais velha, Meryl, perdeu grande parte de sua profundidade. De repente, tudo girava em torno da jornada de cura da jovem protagonista. A narrativa que antes levantava questões difíceis sobre guerra, silêncio e moralidade se transformou em uma trama elegante, focada na redenção e feita sob medida para a imagem de Blake, que era amigável para a imprensa. E então surgiu o conflito de agenda. Foi assim que a Netflix o descreveu. Mas, nos bastidores da indústria, os rumores eram outros. Blake não apenas reescreveu o roteiro, ela apagou a pessoa que o transformou em arte. Um tweet dizia: "Transformaram uma aula magistral de moda de rua em uma legenda do Instagram da Blake Lively. Isso é realmente insano. A vencedora é, e o Oscar vai para Meryl Streep, a Dama de Ferro. Meryl Streep na maravilhosa Mel Streep." Normalmente eu não uso peças com plumas e moletons da Cachemira, seja lá a hora que for, e você cuida de todo o seu próprio estilo. Alguns meses depois, a campanha para sua consideração da Netflix foi oficialmente lançada para o filme.
O nome de Mariel, Gone, os materiais de imprensa, tudo relacionado a Blake. E o slogan, a jornada de uma mulher para recuperar sua história. Era cativante, era uma marca, e não tinha absolutamente nada a ver com o filme que foi originalmente vendido para Mariel. De acordo com um ex-funcionário de marketing da Netflix, eles queriam transformar Blake em uma forte candidata à temporada de premiações. Esse era o objetivo. Mas o problema é que não se pode fabricar gravidade. Outro tweet dizia: Blake Lively concorrendo a um Oscar com um papel que ela mesma criou é inacreditável. Sabe quem teria adorado esse papel? Meryl. Somos todos berlinenses. Somos todos africanos. Sério? Assim que a campanha de Blake para a Netflix começou a ganhar força, outra jogada discreta de relações públicas chamou a atenção. No início de 2023, Meryl estava em negociações com a Chanel para uma campanha que remetesse ao legado da marca. A grife havia começado a fazer referências sutis a ícones atemporais e materiais de imprensa. Stray havia usado um vestido vintage da Chanel no Festival de Cinema de Berlim semanas antes, alimentando especulações sobre uma colaboração formal. Mas então, silêncio total, até que Blake apareceu em destaque como o rosto surpresa da campanha de outono de 2023 da Chanel, Women in Cinema. Mesma coleção, mesma diretora de marca, rosto diferente. Eu conto histórias. Uma fonte da Velvet Rope tweetou: Blake se envolver no acordo com a Chanel foi ousado, mas contar a história de Mariel sem a própria Mariel é outro nível. Oi, Nick. Alguém percebeu isso? Annie Roth também. Estou realmente muito honrada em receber um prêmio. Foi só meses depois que Mariel abordou a situação publicamente de forma muito sutil. Ela estava falando em um painel do Sindicato dos Diretores sobre o estado da narrativa e das plataformas de streaming. A discussão evoluiu para a performance moderna versus a visibilidade em relações públicas. E foi aí que Mariel soltou essa frase. Está havendo uma mudança estranha, onde a influência parece importar mais do que o instinto. A questão não é mais se você consegue se fundir com o personagem, mas sim se o público ainda vai te enxergar. Ela não citou nomes, não precisava. O vídeo foi compartilhado por diversos criadores do TikTok e blogs de premiações em questão de horas. Uma manchete dizia: será que a Meryl Streep está mirando em performances impulsionadas por relações públicas? O perfil @PremisesOnTruth tweetou: minha Meryl Streep disse mais em uma frase do que uma equipe inteira de relações públicas diz em 6 meses, e todos nós sabemos exatamente a quem ela se referia. Quase. Você está com desejos estranhos? Quase. Porque eu não tinha certeza do que você estaria desejando. Bobagem. Isso não é suficiente. É incrível o quanto você pode conseguir se agir com discrição, clareza e autoridade. Enquanto o público ainda estava ocupado dissecando declarações de painéis e momentos do tapete vermelho, algo muito mais prejudicial circulava silenciosamente nos círculos da indústria. Um áudio vazado, gravado originalmente durante uma sessão interna de feedback da Netflix, nunca foi destinado ao público. Nele, um supervisor de roteiro sênior supostamente descreve o arco de desenvolvimento da personagem gay. A ideia era abordar o silêncio, a culpa, o tipo de dor que não se quer ver. Mas, após as reescritas, tornou-se apenas um veículo para o destaque da personagem. Perdeu a força. A voz acrescenta: Streep saiu porque viu no que estava se transformando. Ela viu antes de todos nós. O clipe surgiu em um servidor privado do Discord para profissionais de equipes de filmagem e, em seguida, chegou ao Reddit. Em 48 horas, foi removido da maioria das plataformas, mas não antes que alguém o transcrevesse. Um tweet surgiu. O áudio em tons de cinza confirma o que já sabíamos. Mariel se retirou no momento em que Blake reformulou a narrativa em torno de si mesma.
Em 1965, eu era um calouro de 14 anos no ensino médio em Bernardsville, Nova Gales do Sul. Ele está mencionando Saoirse. Até então, Mariel havia se mantido longe da imprensa. Mas então veio o New York Public Cinema Honors Gala, um evento que celebra a narrativa através das gerações. Mariel foi anunciada como uma das homenageadas de última hora. Blake, segundo relatos, deveria comparecer em nome da Netflix. Ela não apareceu e as pessoas notaram. Mariel subiu ao palco com um vestido preto minimalista, sem etiquetas de estilista, sem patrocínio de marca, apenas presença. Seu discurso foi curto, pouco menos de 4 minutos, mas uma frase em particular causou alvoroço. Não acredito em reformular histórias para agradar ao público em geral. Acredito em contá-las com sinceridade, mesmo que essa verdade nos deixe desconfortáveis. A plateia aplaudiu. Alguns se levantaram, mas o representante da Netflix na primeira fila, segundo relatos, não. O blog Scene Snob Reel tuitou: Mariel aceitando um prêmio que Blake deveria ter apresentado. Isso sim é justiça cinematográfica. Meu Deus, quanta coisa! É muita coisa mesmo. Não. É sim. Com certeza é fogo amigo. Dias após o evento, a equipe de Blake divulgou um comunicado à imprensa por meio de um veículo de terceiros. Blake Lively continua orgulhosa do trabalho que realizou tanto na frente quanto atrás das câmeras e apoia as vozes de todas as mulheres nesta indústria. O comunicado era vago, impessoal e claramente editado para não dizer nada. Os fãs não ficaram impressionados, e os críticos estavam preparados. Um popular youtuber de comentários sobre filmes publicou uma análise de 12 minutos intitulada Quando você reescreve um papel para si mesma, a ascensão e queda da atuação de relações públicas. O vídeo recebeu 2,1 milhões de visualizações em 4 dias. A crítica especializada disse que a declaração de Blake era uma demonstração de pedido de desculpas gerada por EA. Sem assumir a responsabilidade, sem prestar contas, sem sentido. Eu simplesmente amei aqueles jeans patchwork que você tem. Magnolia Pearl. Enquanto isso, Mariel já havia seguido em frente. Seu próximo projeto, uma peça no Public Theater em Nova York, baseada nos diários dos correspondentes de guerra, era assustadoramente semelhante em tom ao conceito original de In the Gay. Era crua, com produção modesta e profundamente emocional. As críticas foram excelentes, mas foi somente quando um repórter perguntou sobre as semelhanças entre a peça e sua saída da Netflix que Mariel respondeu com uma única frase. Às vezes, é preciso deixar algo para trás para lembrar as pessoas quem construiu aquilo em primeiro lugar. Ela não mencionou o nome de Blake, mas em uma frase retomou a narrativa. O perfil Stage Whispers NY no Twitter comentou: ela deixou a versão da Netflix para trás e construiu a história ela mesma no palco. Mariel não rebate, ela redefine. No início de 2024, a equipe de Blake ainda se agarrava ao potencial de In the Gay. A Netflix havia discretamente desistido, mas os representantes de Blake estavam promovendo sua campanha de forma independente, divulgando histórias sobre sua evolução criativa e os arcos de atuação conduzidos pelo produtor para veículos de moda e estilo de vida. Uma manchete em particular chamou a atenção: Blake Lively sobre assumir o controle. Eu queria contar essa história do meu jeito. Viva a Vogue, janeiro de 2024. Mas a estratégia saiu pela culatra. A academia não se interessou. Os críticos detonaram a versão final atualizada do filme. Sem qualquer brilho, profundidade ou sutileza, In the Grey passou despercebido pela temporada de premiações sem uma única indicação importante. O Oscar Watchbot comentou: dava para perceber que a campanha de Blake Lively foi meticulosamente planejada, mas os votantes conseguem distinguir entre atuação e presença. A que horas você saiu de Monte Carlo ontem?
Acho que foi por volta de... Desculpe, gostaria de alguma entrada? Embora o filme tenha sido um fracasso, Blake ainda tinha uma carta na manga, seus contratos publicitários. A Chanel havia investido pesado em sua imagem, transformando-a em um ícone moderno de poder atemporal aliado à energia contemporânea. Mas quando a campanha foi ao ar durante os SAG Awards, ficou claro que algo estava errado. O estilo visual poético e cinematográfico tipicamente associado à Chanel havia desaparecido. Em seu lugar, surgiram fotos mais polidas de Blake, posando ao lado de máquinas de escrever antigas e filmes falsos. Adereços. Os comentários online foram brutais. Um crítico no X postou: "Parece uma campanha genérica da Dior sem nenhuma daquela autenticidade." E, em poucos dias, o teaser da próxima temporada da Chanel foi lançado com um novo rosto. Cate Blanchett, uma reinvenção discreta. Blake não apareceu em lugar nenhum nas campanhas promocionais seguintes. Sem declaração pública, simplesmente sumiu. Informações do Fashion Leak indicavam que a Chanel havia retirado Blake do contrato no meio do processo. Blanchett é o novo rosto da campanha. Isso se chama mudança de rumo. E Blake está casada há... Meu Deus, não faça isso comigo. 4 anos. Na primavera de 2024, a indústria não estava apenas falando sobre a campanha fracassada de Blake. Estavam reavaliando toda a sua imagem. Por quê? Por causa dos processos judiciais envolvendo Justin Baldwin e os rumores de manipulação de contrato relacionados ao seu filme. O acordo com a produtora de Blake finalmente veio a público. De repente, a maneira como Blake se inseria em projetos, incluindo In the Grey, não era vista apenas como ambição, mas sim como um padrão. E quando seu marido, Ryan Reynolds, deu uma entrevista enigmática durante uma participação em um podcast, a situação se agravou. Ao ser questionado sobre interferência criativa em Hollywood, ele disse: "Às vezes, o silêncio é cumplicidade, e às vezes ficar de fora é a única maneira de se proteger." O apresentador não insistiu no assunto, mas os fãs não precisavam de contexto. O Real Talk Pod disse que a declaração de Ryan Reynolds não se referia apenas à política da indústria. Aquele homem está vivendo em meio a uma avalanche de relações públicas. Em 1965, eu era um calouro de 14 anos no ensino médio em Bernardsville, Nova Jersey. Então chegou o ano de 2024. Mary Hill foi convidado como convidado de honra, não para um projeto, mas para apresentar o prêmio de legado no cinema. A imprensa esperava um momento simples e comovente, uma homenagem. Em vez disso, Mariel usou o palco para abordar o que ela chamou de reescrita da narrativa por motivos superficiais. Ela nunca mencionou o nome de Blake, mas sua voz, sua cadência, sua linguagem corporal não soaram como uma declaração genérica. Soaram como uma conclusão. Já vi histórias despojadas da verdade, editadas para autopromoção, reempacotadas para manchetes sensacionalistas, e permaneci em silêncio. Mas devemos mais às mulheres que assistem de fora desta sala. Contem a história, não a marca. O vídeo viralizou. Até mesmo atores que já haviam trabalhado com Blake começaram a republicar a fala sem legenda. A atriz, Ali X, disse: "Minha rua acabou de entrar na lata e lembrou a todos porque ela construiu esse momento na indústria. Para mim, o que era realmente importante para a personagem era que você entendesse que ela era como uma personificação ambulante." Após o discurso de Mariel, na lata, algo estranho começou a acontecer. Blake parou de receber ligações para testes. De acordo com um coordenador anônimo de uma das principais agências de talentos de Hollywood, não havia uma lista negra formal, mas as ligações para testes que Blake costumava receber automaticamente simplesmente não estavam mais sendo encaminhadas. Diretores começaram a escolher nomes diferentes para projetos de prestígio. Os estúdios se afastaram de novas propostas lideradas por Blake. As plataformas de streaming
voltaram sua atenção para apostas mais seguras e que mantivessem um legado. Pense em atrizes sem escândalos, sem problemas, sem arcos narrativos fabricados pela imprensa. O Instagram de Blake permaneceu ativo. Sua equipe continuou a produzir conteúdo sobre estilo de vida. Mas, nos bastidores, ela estava sendo discretamente excluída de conversas que antes eram automáticas. A mulher que tentou reescrever sua imagem à sombra de Meryl agora via essa sombra consumi-la. Toda a sua marca. O Casting League Hub disse: "Querem saber quem deveria protagonizar aquele roteiro da A24 que a equipe de Blake insistiu?" Eles recusaram discretamente. Disseram que queriam alguém com menos problemas recentes. Desculpem, pessoal. Me desculpem. Enquanto isso, Meryl trabalhava discretamente em algo inesperado. Um novo drama psicológico aprovado pela A24, com filmagens previstas para o final de 2025. Uma narrativa centrada em duas mulheres, um roteiro cru e repleto de diálogos, construído em torno do luto, do perdão e de verdades ocultas. Mas o que chocou a indústria não foi apenas o papel, e sim a escolha de Mill para contracenar com ela, Florence Pugh, uma das maiores rivais de Blake. Uma estrela em ascensão conhecida por suas performances viscerais, papéis selecionados e por evitar amizades falsas em Hollywood. O anúncio da produção foi simples, apenas o título do filme. Uma Polaroid granulada em preto e branco de Mill e Florence sentadas em cadeiras dobráveis. Sem glamour, sem tags estilizadas, sem divulgação para a imprensa, apenas uma frase na legenda: "Trabalho de verdade não precisa de permissão." O perfil Florence Updates no Twitter publicou: Florence e Meryl estrelando um drama psicológico a dois, enquanto Blake lança mais uma colaboração com uma marca de smoothies. Pois é, essa é a mudança na indústria. Em meados de 2025, até mesmo as contas de fãs mais fiéis de Blake estavam mais silenciosas, com menos edições, menos compartilhamentos e menos alarde. O alvoroço que antes ecoava pelas redes sociais sempre que ela lançava um novo look ou dava uma declaração no tapete vermelho havia se tornado um mero sussurro. E bastou uma simples postagem no Reddit para resumir essa mudança. Você não apaga Meryl Streep. Você apenas tenta e falha silenciosamente. O site Old Hollywood Reels disse: "Não foram necessárias manchetes, processos judiciais ou denúncias, apenas uma aula magistral de remoção discreta. Meryl é o modelo a ser seguido." Em agosto de 2025, quase 2 anos depois de se afastar discretamente de In the Grey, Meryl Streep concedeu uma rara entrevista extensa a uma publicação europeia de artes. O artigo tinha o título "Poder de Permanência: o que Meryl Streep sabe que Hollywood esqueceu." A jornalista fez-lhe uma pergunta simples: o que acontece quando uma história deixa de refletir a verdade? Meryl fez uma pausa e respondeu: "Deixa de ser uma história, vira marketing. E marketing pode ser lucrativo, mas não pode ser profundo." Essa citação espalhou-se por todos os blogs de premiações, fóruns de fãs e podcasts de cinema. Foi emoldurada na parede de 2 redes de cinemas independentes. Foi estampada em eco-bags por um coletivo feminista de cinema em Paris e foi publicada sem legenda por Florence Pugh e Jennifer Lawrence no Instagram. A essa altura, a máquina de Blake Lively já havia mudado seu foco. Nada de burburinho sobre filmes, nada de papéis sérios, apenas lançamentos de produtos de estilo de vida, fotos cuidadosamente selecionadas por influenciadores e declarações vagas sobre estar em um novo capítulo. Mas o capítulo escrito por Meryl ainda estava sendo lido. O filme independente Ghost dizia: Blake construiu uma marca. Meryl construiu um padrão. A diferença é que uma desaparece, a outra permanece, longa e amplamente. Em outubro, durante uma exibição privada do filme Street Pugh em um cinema independente no Brooklyn,
Alguém tirou uma foto borrada. Meryl na última fila, sem maquiagem. Florence ao lado dela, de moletom. Sem tapete vermelho, sem imprensa, apenas duas mulheres assistindo ao próprio trabalho em silêncio. Alguém postou a foto no X com uma legenda que resumia tudo. Isso não se finge. Um tweet dizia: essa foto de Meryl e Florence sentadas na última fila enquanto o filme delas passa. Esse é o tipo de narrativa que Blake jamais abordará. Meryl Streep não precisou expor Blake Lively com tweets. Ela não precisou chorar em entrevistas nem lutar por um papel. Ela simplesmente contou a história e a história fez o resto. E se você acha que o desmoronamento de Blake termina aqui, você não ouviu o que Jennifer Lawrence acabou de dizer a portas fechadas. Ou, como Gao Ji de IU nos alertou silenciosamente anos atrás.